Esse é um espaço para que possamos juntas nos tornar mais parecidas com Jesus e ser quem Ele nos chamou para ser. Então pega seu cafezinho e vamos papear. Sejam bem-vindas ao nosso 11º episódio do Café com Ferda. Como vocês estão, amigas? Tudo bem por aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana juntinhas. E me contem, vocês amaram o episódio anterior tanto quanto eu amei? Ai, como eu amei falar sobre aquele assunto. Eu também fiz um post no Instagram, vocês amaram, compartilharam super. Muito obrigada por todo apoio, por todo carinho. Isso tem me motivado muito a continuar criando aqui para vocês, a continuar conversando com vocês sobre tópicos tão importantes assim no nosso meio. E hoje nós vamos falar também sobre um tópico muito importante, principalmente para as pessoas que namoram, têm um namoro cristão, porque eu sei que ainda é um tabu a ser falado no meio da igreja, sei que ainda é algo que as pessoas não podem estar falando e gritando aos quatro ventos sobre esse assunto, mas eu espero que esse episódio esclareça muitas coisas para você, te dê um direcionamento mais preciso daquilo que você deve fazer em situações como essa. E o tema de hoje é cair. E agora? Eu sei que esse é um medo de muita gente. Eu achava que eu jamais iria cair em pecado com o meu namorado, mas as coisas não são do jeito que a gente pensa ou do jeito que a gente acha. Uma vez que a gente confia muito em nós mesmos, a gente sempre vai quebrar a cara. Sabe por quê, gente? Porque o Senhor abate o orgulhoso, entendeu? Então, eu batia no peito lá atrás e falava: eu nunca vou cair em pecado com o Igor. Jamais, a gente é muito santo. Oh, coitadinha, não sabia de nada, não sabia do que estava por vir. Mal sabia ela que ia cair e ainda ia ser a coisa mais difícil, o processo mais doloroso da vida dela para poder se levantar. Ah, que legal! Cada episódio eu trago uma bomba, né, gente? Vamos aprender com os erros da gata aqui, tá bom? Sejam sábias. Então, nesse episódio, vamos falar sobre culpa, sobre vergonha e principalmente, que é uma coisa que a gente esquece por estar abarrotado de culpa e de vergonha, é a graça e o perdão de Deus. E o recomeço, tá? Porque o Senhor sempre tem um recomeço para nós. O Senhor sempre tem interesse de restaurar coisas, mas para ele restaurar algo, necessita de duas pessoas que estejam dispostas a isso. Não é simplesmente, o Senhor vai restaurar e ponto e acabou e você não faz nada, fica de braços cruzados, não tá nem aí pra nada. Não, não é bem assim que funciona. Se não tem duas pessoas com interesses mútuos de fazer com que algo aconteça, que algo seja limpo, que algo seja restaurado, não adianta nada. Deus está lá fazendo a parte dele, porque tem coisas que só dependem de nós. E pra gente começar a falar sobre esse assunto, pega seu cafezinho e vamos papear. Eu percebo que essa é uma dúvida de muitas pessoas cristãs, muitas pessoas que me seguem. Sempre que eu falo sobre esse assunto, surgem muitas dúvidas sobre isso. Ferda, tá, mas eu caí, e agora? Tem solução? Devo terminar? Devo casar? O que eu faço? E agora, José? Mas pra gente começar a destrinchar esse assunto, a gente precisa entender o que é o pecado sexual, né? O que é essa queda sexual. Basicamente, a gente tá falando de momentos em que cedemos à tentação. E isso vai além do ato sexual em si, pode ser na nossa mente, pode ser nas nossas emoções, pode ser consumo de pornografia, masturbação, etc. Muita gente me pergunta, Ferda, mas então o que é o pecado sexual? Porque você falou que casou virgem, mas que pecou sexualmente. Como assim? E aí eu tenho que explicar, né, que o pecado sexual, ele não está somente atrelado à penetração, né, que é o que a gente acha, perdeu a virgindade ou não sei o que lá. Não tá atrelado só a isso. Eu pequei sexualmente e casei virgem. Continua sendo um problema e foi um problema gigantesco para vocês verem, tá?
não é só o ato da penetração em si que você vai estar pecando, meus amores, é tudo aquilo que sucede também, que às vezes a gente acha que tá arrasando, que tá abalando, não, que tá tudo bem, uma mão boba, tá tudo bem essa mão boba. Ah, é uma encostadinha aqui, outra encostadinha ali, tá tudo bem. Ah, é só o sexo oral, tá ótimo, não tem problema nenhum. Não estou pecando, porque vou casar virgem da mesma maneira. Não, não é assim que as coisas funcionam. Ah, você queria que funcionasse assim, né? E a maioria das pessoas que caem nesse pecado são pessoas que não estabeleceram os limites no namoro lá atrás. Ou chegou a estabelecer, mas cederam a eles, que foi o meu caso. Eu estabeleci limites, gente, no meu namoro. Eu pensava, não vou beijar na boca por conta disso. Ah, eu quero fazer tal coisa. Ah, eu não quero fazer isso, nananã. Mas a gente vai cedendo, a gente vai pensando, não, tá tudo bem. Eu não vou cair nisso. Não tem problema um beijinho mais caliente, não tem problema uma coisa aqui, outra ali, tá tudo bem. Mas no final das contas, não tá tudo bem, porque tudo isso vai te seduzindo, tudo isso vai te arrastando pro ato em si, pra aquela coisa que o diabo tá doidinho que você faça pra que você perca tudo aquilo que Deus tem de maravilhoso pra você. E pra gente entender um pouco como é que funciona isso de tentação, de pecado, de onde vem, qual a origem de tudo isso, vamos ler Tiago 1, a partir do versículo 12. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. E ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Meu Deus, que forte, gente. Uau, meu Deus. É muito lindo isso. Então, como vocês podem ver aqui que Tiago tá falando, a tentação, ela não vem de Deus, porque Deus não faz nada de mal. O Senhor é bom. A tentação, ela vem da gente mesmo, dos nossos próprios desejos, daquilo que a gente tanto quer, de certa forma, alcançar. E todos esses desejos que a gente sente dão à luz o pecado. E quando o pecado se desenvolve, né, quando a gente de fato pratica, quando a gente de fato cede àquela tentação, o pecado ele se desenvolve plenamente. E isso gera morte, que isso é a parte mais difícil da gente vencer, né? Depois que o pecado gerou a morte em nós, e aí a gente tem que buscar a restauração, que a gente se sente um cocô, a gente se sente culpado, a gente se arrepende. A gente precisa entender que a culpa de ter errado, de ter pecado, de ter caído, nos paralisa. E o arrependimento daquilo que a gente fez nos transforma, nos permite que a gente passe pelo processo de santificação de forma plena. Não sendo fácil, porque não é nada fácil. Porém, a gente consegue ir mais a fundo, porque se a gente ficar só ali naquele sentimento de culpa, meu Deus, eu não sou digna, meu Deus, eu não presto pra nada, meu Deus, eu sou um cocô, meu Deus. Sim, a gente é mesmo, a gente é podre mesmo, mas a graça do Senhor nos alcançou e Jesus morreu naquela cruz para nos salvar do pecado, para nos tornar justos e irrepreensíveis diante de Deus. Então foi por um propósito, não tem como a gente simplesmente negar tudo aquilo que Jesus fez. A gente não pode deixar com que o diabo fique plantando essas coisas na nossa mente, fique lançando essas coisas na nossa mente de você não é digna, você não é perdoada, você não é capaz, você nunca vai conseguir. Enfim, diversas setas, né, que o diabo lança na nossa mente justamente para nos abater e pra gente continuar na mesmice, continuar no pecado. De fato, ali morrer espiritualmente. É isso que o diabo quer. Mas não, o Senhor não nos chama para isso. O Senhor nos chama para vencer o pecado. O Senhor nos chama para que a gente seja transformado nele, na palavra dele, para que sejamos limpos, santos, lavados pelo sangue dele naquela cruz. E quando a gente entende que a tentação vem dos nossos próprios desejos, faz sentido na nossa cabeça, né? Tudo começa na nossa mente. E pouco a pouco, uma sementinha que a gente plantou de um pensamento errado vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Quando a gente vê, bom, por exemplo, vocês acham que eu caí em pecado sexual simplesmente porque eu tô aqui de boa e pá, caí em pecado sexual? Não. Mas porque eu já estava alimentando isso na minha mente. E nós somos humanos, somos feitos de desejos, somos feitos de vontade mesmo. É assim que é. Nossa carne é fraquíssima.
fraquíssima, fraquíssima, fraquíssima. Então, qualquer oportunidade que a gente tiver pra satisfazendo um desejo, a gente tá lá, entendeu? Então não se culpe em relação a isso, porque todo mundo sente desejos. Quando você vê um casal aí, aparentemente tendo um namoro santo, com certeza eles vão estar passando por diversas dificuldades, porque a gente tem um corpo, a gente tem vontades, a gente tem desejos, e se você não sente desejo pela pessoa com quem você está, pode ter alguma coisa errada. Quando nós caímos em pecado sexual, a gente quebra princípio, porque vivemos algo que a gente não estava pronto para viver. E quando você vive algo que você não está legitimado para viver, ou seja, debaixo de uma aliança, que é a aliança do casamento, que aí você me pergunta, nossa, mas Ferda, antigamente não tinha essa coisa de casamento, de cerimônia, não tinha essa coisa de casamento no civil. Eu sei, gente, mas a gente precisa viver de acordo com o que tá acontecendo na nossa época, entende? Não tem como a gente viver como se tivesse nos tempos antigos, que as coisas não funcionam assim, a lei não funciona dessa maneira. Então, hoje, o que é estar legitimado? É você casar no civil, porque ali você tá diante de Deus e diante do Estado, firmando um compromisso, firmando uma aliança. E aí também tem gente que gosta de fazer a cerimônia religiosa, que daí vai de acordo com a condição de cada um. Não tem como eu chegar aqui pra vocês e falar, não, vocês têm que fazer a cerimônia religiosa porque é onde Deus vai abençoar. Não é assim que funcionam as coisas, né? Faz cerimônia religiosa quem pode fazer, quem tem condições de fazer e quem quer fazer também. Mas o que vale mesmo é o casamento ali no civil, porque é através do casamento no civil que você vai estar ali diante de Deus e diante dos homens, firmando esse compromisso, fazendo essa aliança com o amor da sua vida. Mas antigamente não tinha essas coisas, né, gente? De casamento no civil, não tinha cerimônia religiosa super chique, em Búzios, em Angra dos Reis, nas Maldivas. Não tinha. O casamento, por si só, era o sexo. O sexo representa essa aliança diante do Senhor. O casamento, para o Senhor, é de fato esse sexo. Então, se você faz esse sexo fora de uma aliança, você está pecando. Porque através do sexo, você faz uma aliança de sangue, né? Inclusive, o rompimento do ímen da mulher representa essa aliança de sangue. Então, espiritualmente falando, vocês são uma só carne. Isso é muito profundo, porque só quem é casado sabe a profundidade dessa palavra. E vocês serão uma só carne, porque é uma sintonia, é uma conexão tão grande com o seu parceiro e você fica ligada nele e ele fica ligado em você. Então, como é que você vai ficar fazendo isso com toda pessoa que você vê pela frente, entende? Porque é um casamento, o sexo em si é um casamento, mas isso é o que eu acredito, ok? Se você não é cristão e tá ouvindo isso, isso não vale pra você. Então, no lugar de você tá fluindo naquilo que Deus tem pra você, você vai gastar tempo restituindo algo que foi perdido através desse ato fora dessa aliança. E uma coisa que eu vejo muitas pessoas falando em relação a isso, pequei, então vou ter que ou casar ou terminar esse relacionamento. Mas eu quero dizer pra vocês que casar não é a solução, assim como terminar esse relacionamento não é a solução dos seus problemas. Porque senão, para pra pensar comigo. Se você casa achando que essa é a solução, será mesmo que você vai ter um casamento feliz? Porque você vai casar só porque você quer fazer esse ato com a pessoa que você tá. Você pode ser imediatista demais, cometendo o ato de se casar somente para poder sair desse pecado e não analisando o fato como um todo. Por exemplo, será que esse é o momento mesmo de eu me casar? Estamos prontos financeiramente? Paulo fala na Bíblia que é melhor casar-se do que arder em desejo. E de fato, é melhor que você case do que você arda em desejo. Mas não é só você casar porque você tem que fazer isso, porque você está pecando e você não quer ficar em pecado. Não, essa não é a solução do seu problema. Obviamente, casar é uma bênção. Vai ser maravilhoso para vocês. Se vocês já estão com esse plano de se casarem, já estavam planejando tudo isso, é lindo, é incrível, né? Que vocês de fato se casem, mas isso não pode ser um amuleto para você falar, não, eu só quero casar por conta disso. E eu digo para vocês que eu fiquei muito nessa noia quando a gente tava namorando, quando a gente tava noivo, eu era doida para casar, queria casar logo, e eu preciso casar, preciso casar, preciso casar.
Simplesmente porque sim, eu queria casar, eu queria sim sair desse pecado e tudo mais, mas também porque eu via um futuro muito lindo pra mim e pro meu esposo. A gente tinha uma boa base familiar, a gente tinha um bom direcionamento ali, sabe? Não era uma coisa tipo, vou aqui casar só pra ver o que que vai dar e pronto, sabe? Não, a gente sempre foi muito maduro, claro, nas nossas imaturidades como jovens, obviamente, mas em relação a casamento em si, a gente sempre foi muito maduro, gente. A gente construiu uma família com 19 anos. E aí, por essa minha loucura de querer casar, querer casar, querer casar, a gente perde coisas também, a gente fica tão focado no futuro, no futuro, no futuro, que esquece de aproveitar o presente. Quero o quê? Gastar dinheiro mesmo, sair pra passear e aproveitar a vida. Com chamego, com muito amor. Eu quis pular a etapa, né? Eu não vivi a época do meu namoro plenamente. Por quê? Porque eu queria logo que chegasse o casamento, pra poder usufruir de tudo aquilo que o casamento poderia me usufruir, mas isso me custou muito caro. Assim como terminar não é a sua solução, porque pensa comigo. Você termina o seu relacionamento, de repente um relacionamento, mesmo que com esse erro, é um relacionamento estável, é um relacionamento saudável, é um relacionamento que você vê futuro, é um relacionamento que você vê propósito, você sente no seu espírito que aquela pessoa ali é a pessoa com quem você deve se casar, e aí você termina, mas quem te garante que você não vai cair nesse pecado com a próxima pessoa que você vai se relacionar, entende? Por isso que eu acho que terminar não é a solução. Claro que cada caso é um caso. Deixando isso muito claro. Não tem como eu chegar aqui pra vocês e falar, olha, não terminem jamais. Vocês vão ficar juntos, vocês vão se casar e ponto e acabou. Não é isso que eu tô querendo dizer. Então, pra isso, você precisa analisar o seu namoro. Quem é essa pessoa com quem você está? É uma pessoa do Senhor? É uma pessoa que está de fato em Deus? É uma pessoa que tem caráter, que tem princípios, que tem valores? Ou essa pessoa tá só te afundando cada vez mais? Sabe aquela coisa de ai, amor, a gente vai se casar mesmo no futuro, então por que não fazer isso? Por que não fazer o sexo antes do casamento? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Sabe aquela pessoa que só vai te afundando? Que na verdade ela só tá pensando nela mesma, nos próprios prazeres dela? Isso é um alerta pra você. A pessoa até entende que aquilo que ela tá fazendo é errado, mas ela sempre vai jogando o futuro, sabe? Não, mas a gente vai casar mesmo, então não tem problema a gente fazer. E não é assim que as coisas funcionam, né? Porque vocês vão casar que vocês têm que estar atrelados a esse pecado. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, então você tem que entender a índole da pessoa com quem você está. Porque às vezes essa pessoa só tá se aproveitando de você e tá mais interessado naquilo que você pode oferecer a ela. A pessoa tá ali dizendo que é cristão, vai pra igreja nos domingos, tem o sexo dele com você. E pra ele tá tudo bem, porque, gente, o que mais ele vai ter que conquistar, entendeu? E é bem provável que essa pessoa fique só te enrolando, às vezes nem queira casar com você, entende? Então é importante você analisar bem a pessoa com quem você tá. Porque às vezes essa pessoa é uma pessoa do bem, é uma pessoa de caráter, que quer melhorar, que tem um coração ensinável pra entender em Deus que aquilo que vocês estão fazendo é algo errado, que não agrada o Senhor, e essa pessoa lutar com todas as forças dela para que isso não aconteça, sabe? É importante vocês analisarem o relacionamento de vocês num todo e sempre, sempre, sempre buscar aconselhamento pastoral. Porque a pessoa que acompanhar vocês vão entender quem vocês são, vão entender no fundo, no profundo, o caráter de vocês, entende? Então a pessoa vai fazer já uma leitura ali básica da vida, através do quê? Dos frutos, né? Porque conhece a árvore pelos frutos que ela dá. Então, já analisando os frutos, você consegue ver se aquela pessoa, de fato, é uma pessoa que tá preocupada em se parecer com Jesus ou não. Ou se ela só tá ali querendo satisfazer os desejos dela. Ou seja, terminar não é a solução, mas às vezes, no seu caso, pode ser que seja. Cada caso é um caso. Graças ao meu bom Senhor, eu tive aconselhamento, eu tive uma pessoa de perto que nos acompanhou, mais especificamente minha sogra, né? Eu vou sempre falar dela pra vocês, gente, porque ela foi essencial na minha caminhada com Jesus. E eu lembro de ter chegado pra ela uma vez e falado: nega, a gente não tá conseguindo sair desse pecado. Tá muito difícil, não tô conseguindo lidar com isso. É melhor eu terminar esse relacionamento? E ela falou: não, você não vai terminar. Agora você vai até o final. Vocês já estão se preparando pra tudo. E graças a esse conselho, que foi o motivo de eu e o Igor estarmos juntos hoje, gente, pra glória do nosso Senhor. Por isso que é importante a gente ter pessoas ao nosso lado que nos acompanhem, que nos discipulem, porque elas veem de maneira mais ampla do que a gente. Porque a gente tá vendo ali, ó, só aquela parte
Do quê? Nossa, tá dando tudo errado, nossa, a gente tá passando por isso, é luta aqui, é luta ali, mas a outra pessoa tá vendo tudo, ela tá vendo que sim, é difícil, mas que calma lá, vocês vão vencer isso juntos, não tem como vocês simplesmente abandonarem esse barco porque tá difícil, pularem na água porque tá difícil, não, vocês vão atravessar essa tempestade, que vocês mesmos criaram, mas vocês vão atravessar. E nesse momento é muito importante que a gente não faça como Adão e Eva, que se esconderam do Senhor. Pela vergonha, pela culpa, a gente precisa se achegar diante do Senhor com o coração quebrantado, com o espírito contrito, nos santificando na presença dele. Porque uma vez que a gente se esconde do Senhor, é muito mais difícil. A gente vai se afundando cada vez mais por vergonha, por culpa. Poxa, pequei contra o Senhor, deixa eu me esconder aqui. Mas o que isso vai adiantar na sua vida? Nada. Vai gerar mais morte em você. Então não tem por que se esconder no Senhor. Lá em 1 João, primeiro capítulo, no versículo 9, diz assim: Mas, se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, nesse momento de tanta fragilidade nossa, de tanta culpa, de tanto medo, de tanto remorso, arrependimento, a gente precisa nos achegar diante do Senhor e confessar o nosso pecado ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Nós já fomos perdoados pelo sangue do Senhor Jesus naquela cruz, gente. Não tem o porquê da gente ter medo, não tem porquê da gente se esconder, não tem porquê da gente se sentir culpado, claro, né, que faz parte de todo o processo, de todo o erro, mas não é legal que a gente permaneça nisso. Assim como eu falei com vocês no início, o arrependimento ele tem que nos transformar. O verdadeiro arrependimento ele nos transforma. Eu encorajo vocês a meditarem no Salmo 51, que é o salmo que Davi escreveu depois de ter cometido adultério com Batseba. Eu lembro que eu li esse capítulo e chorava horrores e declarava ele, pedia perdão pro Senhor e chorava horrores. Ai, gente, como é horrível essa sensação. Aliás, eu vou ler aqui com vocês. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo, e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste. Agora, permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então, com alegria, anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. Também não queres holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Gente, olha a profundidade desse salmo. Davi fez tudo o que fez e ainda assim era um homem segundo o coração de Deus. Muito mais importa o seu coração para Deus. E nós estamos suscetíveis, gente. Nós estamos suscetíveis nesse mundo a errar, a pecar, e ai de nós de falarmos que a gente não tem pecado, ai de nós. Isso aqui deve ter chegado ao coração do Senhor de maneira tão linda. E hoje nós temos o Espírito Santo do Senhor à nossa disposição, sabe? Nos guiando, nos purificando. Então, não se escondam. O Senhor é conosco, o Senhor vai nos ajudar a passar por isso juntos. O Senhor tem muito interesse em restaurar tudo isso, mas você precisa querer. Você, juntamente com o seu parceiro, precisa querer que isso aconteça. E eu entendo que uma vez que você experimenta isso, é muito difícil sair. Eu sei, gente, porque é bom, é perfeito. Deus criou. Mas tudo aquilo que é bom e perfeito fora do tempo, não é bom e perfeito.
se é vivido fora do tempo, é ruim. Você pode até ali ter um prazer momentâneo, mas depois que você termina aquele ato, é devastador. É um sentimento mesmo de morte, é um sentimento horrível, assim. Só quem passou sabe. Então, para fazer esse caminho de volta, vocês precisam, de fato, confessar os seus pecados ao Senhor. E é interessante que vocês também tenham discipuladores na vida de vocês, que vocês tenham conselheiros. A gente não anda sozinho nessa terra, gente. A gente precisa uns dos outros. Não tem jeito. Não tem como você falar, ai, não, eu sou cristã e vivo aqui sozinha e tá tudo bem, e ninguém me discipula, e eu não me reporto a ninguém. Não tem como, porque senão você vai viver num limbo de achar que você é santa, imaculada, irrepreensível e achar que você não tem defeitos. Afinal, não tem ninguém te falando naquilo que você tá errando, então pra você vai estar ótima. Mas na verdade, quando você olhar pra dentro de si mesma, quando alguém apontar algo em você que você pode estar errando, você vai ficar, o quê? Como assim? E aí vai ser um processo de quebra de ego. Então, tenha pessoas ao seu lado que falem na vida de vocês, que auxiliem vocês nessa caminhada, e eu entendo que não é fácil você achar pessoas confiáveis. Eu entendo que hoje em dia a gente tem líderes completamente manipuladores no meio da igreja, e se você cometeu esse pecado, todo mundo da igreja começa a saber, e você vai pra disciplina e fica não sei quanto tempo sentado num banco sem poder fazer as atividades da igreja. Meu Deus. Enfim, não tô aqui pra criticar nenhuma igreja, nenhuma conduta, nenhuma doutrina, não é esse o ponto, mas eu entendo que chegar nesse processo pra conversar com alguém da sua igreja pode te levar a lugares que você não deveria ir, te leva a lugares de muita exposição, de muita vergonha, e que nenhum ser humano merece passar por isso, né, gente? Busquem ter pessoas que acompanhem vocês, independente desse pecado, vamos pôr assim, o pecado sexual não é o único problema dentro de um relacionamento, afinal de contas é uma pessoa totalmente diferente de você, você tem que lidar com ela, você precisa decidir amá-la de todo o seu coração, o amor é uma decisão, assim como eu já falei milhares de vezes aqui com vocês, então o relacionamento em si é um processo, é uma construção, então ter pessoas ali ao seu lado que ajudem vocês nisso, para além desse pecado sexual, é muito importante. A palavra fala para a gente confessar os nossos pecados uns aos outros para que sejamos curados. Mas eu não posso chegar aqui para vocês e falar para vocês fazerem isso sob qualquer hipótese e vocês acabarem se machucando, acabarem sendo expostos. Eu não posso fazer isso, não é sábio da minha parte, né? E uma vez que a gente tá fazendo esse caminho de volta, esse processo de santificação, não tem como passar por ele, gente, sem que a gente se alimente espiritualmente. A gente achar que a gente vai passar por esse momento sem ler a palavra, sem fazer jejum, sem orar, a gente está muito enganado. Pelo contrário, é bem capaz que a gente não saia desse ciclo vicioso justamente por isso. Nesse momento tão delicado da vida de vocês, se alimentem espiritualmente. Deixa o espírito de vocês robusto, porque a carne é fraca. A carne está o tempo inteiro militando contra o espírito sem cessar. É isso que a palavra fala. Então, se você vai colocar os dois numa batalha, se o seu espírito estiver mais alimentado, quem vai ganhar essa batalha? Seu espírito ou a carne? O seu espírito. Mas se sua carne tiver mais alimentada, quem vai ganhar a batalha? A carne. Então, o mínimo que vocês podem fazer depois de terem caído nesse pecado é se aprofundarem mais em Deus e buscarem se santificar cada vez mais. Afinal de contas, como pode o jovem se manter puro? Davi fala, obedecendo a palavra de Deus. É obedecendo a palavra de Deus que a gente vai se manter puro. É assim que a gente vai buscando a purificação. Então, você vai tomar cuidado naquilo que você escuta, naquilo que você vê, naquilo que você fala, porque tudo isso influencia. A tentação vem dos nossos próprios desejos. Então, o que eu tô pensando? Repreenda isso que tá vindo, essa seta que tá vindo na sua mente, e vai pensar em outras coisas, vai pensar em coisas maravilhosas. Lá em Filipenses 4, versículo 8, diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continuem a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Tudo que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Então a gente precisa guardar nossa mente. Veio pensamentos que podem te arrastar? Epa, deixa eu vir aqui com a palavra de Deus, deixa eu pensar naquilo que é bom, naquilo que é louvável, assim como Paulo fala. A gente vai pensar nas coisas celestiais e não nas coisas terrenas. Se você tá vendo alguma coisa na Netflix que vá te fazer pensar, que vá te fazer pecar, pra que tu tá assistindo? Se você tá ouvindo uma música que fale sobre algo que
te faça lembrar de tal situação, por que que você está escutando? Se você quer vencer esse pecado, por que que você está jogando palavras sedutoras pro seu namorado? Até se controlar nisso, até ter esse domínio próprio para não pecar, é dificílimo. Mas se a gente não nos comprometer em fazer isso, pode dar muito errado e a gente pode colocar a perder tudo aquilo que o Senhor quer que a gente viva. E estabelecer os limites no seu namoro e ser radical em segui-los é primordial se você ainda tem esperança de salvar esse relacionamento, tá? Eu falei um pouquinho sobre os limites no namoro cristão no nosso episódio 7 aqui do podcast, então fiquem à vontade para escutar depois desse aqui, porque lá eu consigo trazer exemplos práticos daquilo que você pode fazer para colocar limites no seu namoro e evitar com que esse tipo de coisa aconteça na sua vida. Mas uma coisa eu digo para vocês precisam ser radicais, porque não adianta nada você estabelecer os limites e continuar cedendo a eles, sabe? Então, se tem um limite, cara, fique bem mais longe desse limite. É melhor, é seguro, é muito melhor do que você colocar tudo que o Senhor tem a perder, sabe, gente? Porque hoje eu tô aqui falando com vocês, mas eu poderia não estar. Eu poderia não ter casado com Igor. O pecado poderia ter nos levado à morte total e quase levou. A gente passou por um processo tão complicado de vencer o pecado, cura emocional, idolatria, dependência emocional e várias outras coisas de uma única origem, que foi o pecado sexual. Então, esse pecado que se desenvolveu gerou tanta morte dentro de nós a ponto da gente, de fato, quase terminar. Porque a gente já não via mais saída, a gente já estava completamente machucado. Então, tomem cuidado, tá bom? Zelem pelo relacionamento de vocês, zelem pelo futuro de vocês. Não vale a pena estragar todo um futuro por um momento de prazer. Não vale a pena, porque, gente, depois do casamento é só alegria, entendeu? Você vai estar liberada, você vai estar vivendo com o homem da sua vida ou com a mulher da sua vida, podendo viver plenamente, acordando do lado dela todos os dias. Eu sei que quando a gente namora, a gente quer logo que isso aconteça, né? Mas tudo tem seu tempo. E se a gente pula as etapas necessárias da nossa vida, a gente se machuca. Não tem como uma borboleta ser quem ela é se ela pular a etapa do casulo. Mas quando ela plenamente se desenvolve naquele casulo, ela voa. E é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor tem voos altos para nós. Confia, confia. Cuidado com os gatilhos. Isso serve para qualquer pecado que você estiver vencendo. Seja o pecado sexual com seu parceiro, seja pecados sexuais que você não necessariamente tem um parceiro para cometê-los, né? Enfim, eu espero muito que esse episódio tenha abençoado a sua vida. E eu espero que tenha esclarecido muitas coisas no seu coração. Eu sei que quando a gente fala sobre esse assunto, geram diversas dúvidas, então fiquem à vontade para comentarem. E se você conhecer alguém que está passando por esse processo e quiser mandar esse episódio para ela, para abençoar a vida dela, fiquem à vontade, envia para aquela pessoa que está precisando. E é isso, eu espero você no nosso próximo episódio. Um super beijo e tchau!